furtados. Mais ou menos 300 metros de fios foram levados na mão leve. A Daiane mostra pra gente, até porque, mais uma vez, esse tipo de informação não tem como não se revoltar, né, Dai? Pois é, Wagner. Recentemente, o nosso Estádio Olímpico Regional foi alvo de furto de fios de energia. Foram levados lá mais de 300 metros, R$25 mil de prejuízo. E agora, aqui no bairro Alto Alegre, ginásio Alice Martelli foi alvo também desses bandidos, furtos de fios de energia. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, um rastro, né, dessa ação aí. Eles tiraram aqui a tampa de concreto, aqui muitos fios cortados que foram levados. Além dessa caixa aqui, outra caixa mais ali atrás também com esse mesmo problema. Eles estão fazendo ainda os levantamentos para os reparos necessários por aqui, mas o que já se sabe, que mais de 300 metros a princípio foram levados. A parte interna não foi afetada, mas a externa, né, todos esses postes aqui vão ficar sem luz, pelo menos aí por um tempo, até eles conseguirem realizar todos os reparos. Mas, Wagner, algo aqui que a gente conseguiu identificar é a facilidade para o bandido. As caixas não são concretadas, elas são assim, ó, simplesmente uma tampa colocada em cima. E olha só como é fácil, como é simples, hein, Wagner? Realizar aqui, ó, o furto. Só levantar e aí ter o acesso, né, aos fios. Então, esse problema aqui é um problema muito simples de ser resolvido. Fica a dica para o poder público para que tampe, para que faça ali uma concretagem, dificulte o acesso para o bandido. Porque aí, dificultando, ele vai precisar de outras ferramentas, vai precisar quebrar, vai chamar mais atenção. E aí, automaticamente, isso acaba repelindo, né, essa atitude. Uma atitude simples, que seria a concretagem. Fica a dica aí também para o poder público. Então, o pessoal que mora aqui nessa região, que vai passar aqui pelo ginásio Alice Martelli, já venha sabendo, né, que a iluminação aqui do lado de fora, ela está com esse problema, está sem a iluminação por conta dos furtos, né, desses fios que foram ali registrados, né, nos últimos dias aqui no Alice Martelli. E agora a Secretaria de Esportes realiza ali todo o conserto, o reparo, né, o levantamento também do que vai ser necessário ser feito. Porque a gente percebe que além, né, aqui das caixas com problema, a gente tem aqui, ó, a falta das tampas também. Aqui é um formato de ferro, né? Essas aqui são as caixas de passagem de água, né? Que a gente tem os canos, olha, que também foram levadas. A gente tem uma única caixa com essa tampa. Então, não foi a única vez que os bandidos vieram por aqui, fizeram a sua visita. Infelizmente, né, Wagner, mais uma vez prejuízo aí para o poder público. Eu não me canso de insistir, bater na mesma tecla que nós temos que combater, claro, quem furta, quem rouba, mas os receptadores. São muitos, são inúmeros casos parecidos em pontos aí estratégicos, em locais que ficam fechados principalmente à noite, em CMEI, em posto de saúde, em local também aí de esporte. O que a gente sabe é que esse que a gente viu agora é só mais um caso. Inclusive, quem sai perdendo sempre é a população que não consegue, por exemplo, usufruir dos locais como poderia e como deveria. Nós convidamos, inclusive, o secretário de Esporte, o Carlinhos de Oliveira, para falar com a gente, inclusive, para discutir um pouquinho mais esse assunto. Carlinhos já está comigo na tela aqui ao vivo, gentilmente. Primeiro, obrigado pela parceria, boa noite, ótima terça-feira. Para a gente começar, Carlinhos, dá para ter uma noção de quanto é gasto com tantos atos de vandalismo, não só falando de furto de fios, mas a gente sabe que tem destruição de prédios públicos, de ginásios, enfim, nós temos muitos espaços bonitos em Cascavel que a comunidade às vezes nem consegue utilizar porque é destruído por vândalos ou por ladrões, né? Boa noite. Boa noite, Wagner, boa noite, amigos da RIC, é uma alegria estar falando com vocês. Infelizmente, falando mais uma vez, né, parece corriqueiro, né, falando aí de vandalismo, de furto de locais públicos, né. Realmente até estava ouvindo a entrevista, né, toda a matéria que foi feita, muito bem feita, né. Então nós estamos aí buscando, né, ainda fazer o levantamento do Alice Martelli, que nós não tivemos ainda, né? Aproximadamente também em torno aí de 250 a 300 metros de fios foram levados aí do ginásio Alice Martelli, da parte externa, né? Então a parte interna continua com as suas atividades, mas a parte externa, infelizmente, aí foi prejudicada e a população vai ser aí penalizada, vou usar esse termo, né, por mais alguns dias, até que a gente consiga fazer aí toda a reposição desses fios.
Inclusive, como a gente mostrava, Carlinhos, é mais um episódio somente, né? A gente fala do furto de fios, mas a gente tem muitas praças e muitos locais, agora falando aí da Secretaria de Esportes, muitos ginásios, enfim, muitos espaços importantes. O próprio Ciro Nardi, que já foi alvo, inclusive, de vândalos, principalmente, que fazem pichações, que destroem parquinho das crianças, e tudo isso volta para a gente, para nós, né? Todos os moradores de Cascavel, de alguma forma, são prejudicados. Primeiro, Carlinhos, porque muitas das vezes não conseguem usar esses espaços e porque esse dinheiro para consertar vai sair do bolso de todos nós. Ou seja, pagamos duas vezes, né? Com certeza. Até falando do Ciro Nardi, está falando com o Rodrigo aqui, que está fazendo a filmagem, nós fizemos toda uma manutenção no fim do ano, preparamos aqui os banheiros do Ciro Nardi, porque a gente sabe que é um período de férias, que é muito utilizado o espaço, e infelizmente também durante esse final de semana aí nós tivemos um vandalismo aqui, destruíram os banheiros, fizeram novamente as pichações, e aquele usuário que vem aqui diariamente, que frequenta, quando ele se depara com isso, talvez ele imagine que seja aí uma falta de cuidado do Ciro Nardi, de quem está administrando, mas não é. Isso, infelizmente, os vândalos vêm, destrói. Nós tivemos um tempo atrás o pessoal que colocou fogo aqui na sala que tem da pista de atletismo, e são dinheiro que é da população, é o povo que contribui, e acaba acontecendo o quê? Eu, como administrador da pasta, eu tenho um orçamento. Esse orçamento está previsto para mim instalar novos equipamentos públicos, novos parquinhos, novas ATIs, enfim, né, melhorar os espaços para a população. Mas devido a esse vandalismo, o que acaba acontecendo? Eu tenho que tirar de algum lugar para repor essa fiação, para consertar esse vandalismo, e infelizmente eu deixo de aplicar esse recurso em novos espaços que pode estar atendendo a população para fazer esse conserto, para fazer essa reposição de fios que foram roubados, furtados, enfim, né? Ou seja, é uma cadeia, como se fosse um jogo de dominó, né, Carlinhos, que quando a gente derruba uma peça, todo mundo sai perdendo. Você muito bem fez a colocação. Deixamos de ter investimentos em outros locais para pagar mais uma vez por aquilo que já estava pago, porque tem bandido à solta. Falando de quem furta, no caso dos fios, mas bandido que está receptando esse tipo de material, e os vândalos. Vandalismo é crime, quem comete crime é bandido e tem que ser punido. É por isso que é importante também a denúncia anônima para a polícia, se alguém tem alguma informação, tanto de receptador, tanto de vândalo, como também dos ladrões. Carlinhos, obrigado pela participação conosco ao vivo, 6 horas e 40 minutos. E claro, se você tem alguma demanda dessa, encaminha para o poder público. O perfeito seria o seguinte: a gente ter um guarda em cada local público. Mas é algo a se pensar a longo prazo. Imagina o custo que isso teria também. 24 horas por dia, os malandros iam se adaptar também. A gente tem que combater aí o X da questão, quem está fazendo, quem está recebendo esse tipo de material. Você de casa pode mandar mensagem para a gente, falando aí e mandando o seu alô de onde nos acompanha, tá? O pessoal está conosco aqui de Tupanci, minha amiga Sandra está com a gente. Ô Wagner, tudo bem com você? Estou aqui, antenada nas notícias, você é muito especial para nós que assistimos você. Beijo, meu querido. Nós que mandamos um beijo em nome de toda a nossa equipe, tá? Sandra, pessoal de Tupanci, aquele alô. O Edson do Coqueiral está comentando o assunto que nós mostramos agora, a Rua São Paulo com a JK, falou o seguinte: ô Wagner, uma vergonha